Ele, que herdou uma vasta fortuna bilionária, vangloriava-se de jamais ter trabalhado. Contudo, um erro de cálculo o levou à ruína financeira, resultando na perda de todo o seu patrimônio e o da família, culminando em sua morte na pobreza. Reconhecido como um dos mais proeminentes playboys brasileiros, sua existência foi pautada por opulência, riqueza, exibicionismo e celebrações incessantes. Hoje, desvendaremos a controversa trajetória de um playboy que nasceu em berço de ouro e vivenciou a transição da riqueza exuberante à bancarrota completa. Jorginho Guinle, nascido em 5 de fevereiro de 1916 no Rio de Janeiro, figurou entre os nomes mais emblemáticos da alta sociedade brasileira do século XX. Sua vida suntuosa, o gosto por festas grandiosas e as conexões com personalidades internacionais o posicionaram como um dos maiores playboys do Brasil. Jorge provinha de uma das famílias mais abastadas do país na virada do século passado, e para compreender a origem dessa riqueza, é necessário retroceder ao século XIX. O fundador da família, Eduardo Guinle, estabeleceu um depósito de produtos importados em 1870 no coração do Rio de Janeiro. Progressivamente, a família expandiu suas atividades para o setor de construção de estradas, aquisições imobiliárias e ferrovias. O ponto de virada ocorreu em 1882, quando obtiveram a concessão que os catapultaria à riqueza, a gestão e reforma por 90 anos do Porto de Santos, o mais importante do país. Estima-se que, ao longo das 9 décadas seguintes, somente o Porto de Santos gerou uma fortuna aproximada de 92 bilhões de dólares para a família. Outros empreendimentos notáveis dos Guinle incluíam o Banco Boa Vista e o Hotel Copacabana Palace. Edificações históricas como a Granja Comari, o Palácio Laranjeiras, atual sede do governo do Rio, e a sede do Parque da Cidade também estiveram sob a posse do grupo. Jorginho Guinle era filho de Carlos Guinle e Gilda de Oliveira Rocha, que por sua vez era filha de um rico português radicado no Rio. Assim, desde a tenra infância, ele cresceu imerso em um ambiente de luxo, prosperidade e pompa. O Copacabana Palace era praticamente uma extensão de seu lar, e foi ali que, aos 7 anos, Jorginho conheceu Joaquim Baby Monteiro de Carvalho, que se tornaria seu melhor amigo e uma figura essencial em sua vida. Jorginho Guinle era educado em casa por uma tutora alemã e, aos 12 anos, despertou seu interesse pelo jazz, paixão que também marcaria sua jornada. Posteriormente, ele estudou filosofia e identificou-se com o epicurismo. Contudo, desde cedo manifestou que seu maior anseio era desfrutar a vida como uma contínua celebração. Sua principal prioridade era vivenciá-la intensamente, cultivando romances, frequentando os eventos mais sofisticados e dissipando sua fortuna enquanto transitava pela alta sociedade internacional. Na década de 1940, sua extensa rede de contatos no Jet Set proporcionou a Guinle uma espécie de função diplomática. Ele foi nomeado representante do Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil em Hollywood, contribuindo para a divulgação do país no exterior. Embora não recebesse um salário específico para a posição, tinha uma mesada familiar de $20 mil. Entre os momentos marcantes que presenciou em Los Angeles, destacam-se as filmagens do clássico Casablanca e a consultoria Walt Disney na criação do personagem Zé Carioca, inspirado no Brasil. Ele cultivava amizades com figuras proeminentes americanas como Howard Hughes, Orson Welles, Greta Garbo, Carmen Miranda e Ronald Reagan. Também estabeleceu laços com brasileiros ilustres que viviam nos Estados Unidos, como o cônsul brasileiro em Los Angeles, Raul Bopp, e os escritores Érico Veríssimo e Vinícius de Moraes, que também trabalhavam no consulado. Com Vinícius, Jorginho Guinle forjou uma profunda amizade e, anos mais tarde, o prestigiou em Cannes quando o filme Orfeu Negro, baseado em uma peça de Vinícius, conquistou a Palma de Ouro. Como colaborador não oficial do governo brasileiro durante a Era Vargas, Jorginho Guinle teve um papel fundamental na promoção das festividades brasileiras,
em especial do carnaval. Ele convidava atrizes famosas para virem ao Rio de Janeiro com as passagens aéreas custeadas pela Companhia Aérea Estatal e a hospedagem assegurada pelo Copacabana Palace, propriedade de sua família. Os envolvimentos com atrizes renomadas iam além de uma simples amizade. Jorginho era um sedutor convicto e, ao longo de sua vida, teve inúmeros relacionamentos com beldades internacionais. A lista de atrizes que se conectaram a Gimli em algum momento de sua trajetória inclui nomes como Mary Astor, Rita Hayworth, Errol Flynn, Ava Gardner, Hedy Lamarr, Lana Turner e Janet Leigh, entre outras. Entre as personalidades brasileiras que tiveram encontros ou romances com Jorginho Gimli estão a Miss Brasil Marta Rocha, a cantora e atriz Eliana Pittman, a cantora Maissa e a atriz Sônia Dutra. Os romances com celebridades eram apenas uma faceta de sua vida extravagante. Por décadas, Jorginho Gimli personificou o luxo, vivendo de forma opulenta. Ele era um frequentador assíduo das melhores festas e casas noturnas no Rio de Janeiro e em outras capitais globais. Apesar do ambiente social em que vivia ter lhe oferecido oportunidades de negócios e investimentos, ele recusou-se a investir na iniciativa que lançou o primeiro cartão de crédito do mundo, o Diners Club. Gimli orgulhava-se de não ter necessidade de trabalhar e afirmava publicamente que seu maior prazer era dedicar seu tempo e recursos aos deleites hedonistas. Contudo, mesmo sem ter atuado oficialmente, Jorginho Gimli manteve um emprego por 30 anos. Ele recebia um salário da Companhia Internacional de Seguros, pertencente à sua família, embora raramente comparecesse ao local. Jorginho casou-se diversas vezes. O primeiro matrimônio foi com a americana Dolores Doe Stein, filha de um célebre dramaturgo norte-americano. Eles foram casados de 1944 a 1954 e tiveram um filho, Jorge Eduardo Gimli Filho. Posteriormente, Gimli casou-se com Lonita Salles Pinto, mãe de sua segunda filha, Georgina. Essa união durou 7 anos. Depois, ele se casou com a atriz Tânia Caldas, com quem não teve filhos. Gimli teve ainda um quarto casamento, com Maria Helena Carvalho, com quem teve seu filho caçula, Gabriel. No nascimento de seu filho mais novo, a vida de Gimli já havia sofrido significativas alterações. A concessão portuária de Santos, que pertencia à sua família, encerrou-se em 1972. A partir de então, o fluxo de dinheiro diminuiu drasticamente. Pouco a pouco, Jorginho Gimli foi se desfazendo de bens para sustentar seu estilo de vida extravagante. Ele vendeu sua coleção de discos de jazz, sua coleção de trens em miniatura e seu Rolls Royce. Também participou de algumas campanhas publicitárias, como as de empreendimentos imobiliários, para complementar sua renda. Em meio à vertiginosa perda de recursos, Jorginho Gimli enfrentou uma tragédia familiar em meados da década de 1980. Seu filho mais velho, o artista plástico Jorge Eduardo, abertamente homossexual, começou a apresentar sintomas de AIDS aos 40 anos. Seu estado de saúde piorou rapidamente, e o artista faleceu em 18 de maio de 1987. Felizmente, Jorginho e sua então esposa, Maria Helena, conseguiram viajar para Nova York a tempo de se despedir de Jorge. No final dos anos 80, a família Gimli vendeu o icônico Hotel Copacabana Palace ao americano James Sherwood, proprietário de uma cadeia internacional de hotéis. Após seu divórcio de Maria Helena, a ruína financeira instalou-se definitivamente na vida de Jorginho Gimli. Nos anos 2000, ele protagonizou uma série de comerciais de uma empresa de loteria, cujo slogan evocava seus tempos áureos. Em 2001, tentou iniciar uma carreira como guia de turismo para viagens de luxo à Europa e aos Estados Unidos, mas os ataques de 11 de setembro inviabilizaram seus planos. Assim, Gimli abandonou a ideia. Meu trabalho? Não, meu trabalho. Sou uma espécie de guia turístico. Faço as coisas, por exemplo. A primeira coisa que faremos agora é visitar os castelos da França. No fim das contas, apesar de ter acumulado uma imensa fortuna por herança, o dinheiro de Jorginho Gimli se esvaiu devido a um cálculo equivocado. Além da má gestão que levou a fortuna familiar ao esgotamento,
Jorginho Gimli estimou que seus recursos seriam suficientes para manter seu estilo de vida luxuoso até os 75 anos. Ocorre que o playboy subestimou sua própria longevidade, vivendo até os 88 anos, 13 anos a mais do que o previsto. Mesmo após vender sua participação no Copacabana Palace, seu principal ativo, ele não ajustou seus hábitos diários e continuou vivendo como se nada tivesse mudado. Foi assim que ele se viu obrigado a abrir mão de todos os seus bens para sustentar seu padrão de vida. Em seus últimos anos, ele dependia da generosidade de parentes e amigos para sobreviver no país. Entre essas pessoas estava a amiga Ruth de Almeida Prado, que frequentemente o acolhia em seu apartamento. Outra assistência regular vinha de depósitos da família Monteiro de Carvalho no valor de R$12 mil, fruto de uma promessa mútua de ajuda caso um deles empobrecesse. Adicionalmente, ele recebia uma aposentadoria do INSS ligeiramente superior a R$ 1.550 mensais. Gimli não se importava em receber auxílio de amigos, mas a aposentadoria o incomodava. Em sua percepção, ele nunca havia contribuído produtivamente para ter direito ao benefício, e sentia que era uma injustiça com os trabalhadores e pessoas carentes que ele recebesse tal valor. De qualquer forma, em 2004, Jorginho Gimli sofreu um aneurisma da aorta abdominal e foi hospitalizado no Hospital Municipal de Ipanema, no Rio de Janeiro. Seu estado piorou em poucos dias. Sentindo a proximidade da morte, o Bon Vivant assinou um termo de responsabilidade, assumindo as consequências de deixar o hospital e foi passar seus derradeiros dias em seu céu, que era seu quarto de hotel no Copacabana Palace, com vista para o mar, onde passou grande parte de sua vida. Acompanhado de seu filho caçula, Gabriel, ele desfrutou sua última refeição no hotel, um estrogonofe de frango com um milkshake de baunilha e sorvete de framboesa. Antes de dormir, tomou um chá inglês ao som de Duke on a Train e, na madrugada, partiu deste mundo. Foi sepultado no cemitério São João Batista, sem cerimônia religiosa, conforme sua vontade. Jorginho Gimli também registrou que não tinha arrependimentos e que sua vida foi muito melhor do que imaginava. Seus filhos, herdeiros diretos de Jorginho Gimli, confirmaram que ele não deixou bens como herança. Em 2019, o docudrama Jorginho Gimli, Só se vive uma vez, foi lançado nos cinemas, narrando a história de vida do herdeiro mais célebre do Brasil. Até hoje, Jorginho Gimli permanece uma figura cativante na história brasileira, e seu legado cultural perdura com o passar do tempo. O que mais te surpreendeu na trajetória de Jorginho Gimli? Compartilhe nos comentários, inscreva-se e deixe o seu gostei. Compartilhe também o vídeo com seus amigos. Assista ao vídeo que está aparecendo na tela. Encontro você lá!